A gente pode sorrir quem tá aqui por enquanto e depois a gente tenta fazer outra? Sucesso. Eu tô conseguindo, não. Não tem problema, não. Conseguiu, Nath? Pronto, galerinha. Quando consegui. Sucesso. Arrasou. Maravilha. Deixa eu só fazer uma apresentaçãozinha do Oscar, então, né, antes dele começar. Oscar, acho que ele só caiu. Não, tô aqui, tô te ouvindo. Ah, não, você fechou a câmera. Tô te ouvindo. Sem querer, fechei a câmera, foi só por isso. Então, vamos falar, o Oscar é mestre em educação, pós-graduado em gestão pública e bacharel em direito pela Universidade Federal de Viçosa, consultor de políticas públicas, premiado pelo Sebrae Minas, e palestrante e instrutor de cursos voltados a políticas públicas sociais. O Oscar, ele tem uma característica de falar de uma forma bem simples e bem didática, né, sobre o Miroski, né? Quem não conhece ele, eu sugiro que siga as redes sociais dele, né? Ele tem um canal no YouTube muito interessante, onde ele posta vídeos, né, onde ele chama Minuto Miroski, né, que ele fala de alguns pontos do Miroski que são bem interessantes e fica bem fácil de entender, né? É lógico que é só um start inicial, né, para a gente ter uma noção básica, para depois se aprofundar, mas ele tem muito conteúdo interessante, tanto no canal do YouTube, quanto no Face, Instagram, ele publica direto. Então, tá aí a minha sugestão. Ah, esqueci de falar, ele é capixaba daqui, tá morando em Viçosa, né, Oscar, mas ele é capixaba. Então, ele conhece bem aqui o nosso território. Então, isso mesmo, nasci lá na maternidade de Santa Paula, já de Camburi, ali fiquei na Rua Júlio Lacorte Pena, número 300, até mudar para Viçosa. Beleza, então, Oscar, agora pode dar início. A gente vai fazer meia hora, né, de 40, eu combinei o que você, Oscar, 45, né? Eu acho que vai menos. A gente combinou 45 minutos de fala e depois o tempo que a gente precisar para conversar, 15 minutos, 20 minutos, mas tempo de vocês, gente. Eu tirei o tempo para estar com vocês. Eu sei que o evento tem a sua organização, mas eu estou aqui à disposição, tá bom, Diego? Não me sinto nenhuma forma desrespeitado se a gente tiver que passar do horário, não, tá bom? Beleza, então pode dar início. Legal. Então, gente, primeiro, boa noite. Muito obrigado por vocês terem tirado um pedacinho do dia de vocês para a gente conversar um pouco, né? Como o Diego bem colocou, o trabalho é de uma forma descomplicada, e esse é o objetivo. A gente não daria para sintetizar pelo menos 16 horas de conteúdo básico do Miroski em 40, 50 minutos. Mas aí eu trouxe pontos que eu gosto do Miroski, pontos que eu entendo que sejam relevantes para que a gente possa aprender o início, mas aproveitar esse início para fazer uma base bem feita. Porque eu venho trabalhando com o Miroski desde 2014, desde antes do Miroski entrar em vigor. E de lá para cá já foram mais de 3 mil pessoas presencialmente capacitadas, e muitas vezes o que está faltando ainda é a base do conhecimento. Então, as pessoas sabem de algumas coisas, mas ficam na dúvida porque não entenderam a base da legislação. E aí, é isso que eu vou trazer. Ô Nath, eu vou compartilhar minha tela. Eu acho, como eu estou vendo pela internet, não sei se eu consigo me ver e ao mesmo tempo compartilhar a tela, mas só me dá um feedback para ver se vocês estão assistindo, se vocês estão com a minha tela a partir de agora compartilhada. Está compartilhadinho aí? Sim, estamos vendo. Assim. Legal. Obrigado. Então, Oscar, Oi? O Rafa, ele conseguiu... eu vi que o Rafa conseguiu entrar ali, só para ele se apresentar, porque ele não se apresentou da outra vez. Vai lá, Rafa, fica à vontade. Chegou na hora certa. Boa noite, gente. Bom, eu não sei o que está rolando, meu nome é Rafael Benedito, né, o que está rolando da apresentação. Tenho 25 anos, moro na Serra. Me interessei bastante pela temática do seminário, que é o terceiro setor, é uma área que eu gosto de atuar, onde eu iniciei minha vida profissional, atuei no CDH,
atuei também na Associação Gold, e estou aí ansioso pela sua contribuição aí. Falou tudo 100%, Rafa. Era isso mesmo que a gente estava se apresentando. Obrigado aí pela presença, tá bom? Então, show. Vou voltar a compartilhar minha tela. Alguém me sinaliza que já está vendo, por favor? Tá aparecendo, tudo certinho. Legal. Então, a gente chama carinhosamente o trabalho de Miroski Descomplicado, né? Miroski é a sigla do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. A intenção é que seja descomplicado porque, como bem colocado pelo Diego, a minha intenção é desconstruir a lei sem o juridiquês. Então, trabalhar com a legislação sem juridiquês. Então, só para relembrar, nem vou me apresentar de novo, né? Tem alguém com o microfone aberto. Só alguns pontinhos para vocês se lembrarem, né, que o Diego havia colocado. Eu sou bacharel em Direito pela Universidade Federal de Viçosa, advogado inscrito na OAB Minas Gerais pelo número 127.407, sou mestre em Educação Profissional e Tecnológica, MBA em Gestão Pública, consultor do Sebrae Minas, Sebrae Rondônia, instrutor do SESCOP, com trabalhos, inclusive, aí no Espírito Santo. O SESCOP é o sistema S do cooperativismo. Sou professor da PUC Minas, na pós-graduação em cooperativismo de crédito, consultor de algumas instituições. Atualmente, com conselhos de políticas públicas, tenho trabalhado com Conselho Municipal do Idoso de Sinop, Conselho CMDCA de Pereira Barreto, CMI de Pereira Barreto, no São Paulo, CMDCA de Bastos, também em São Paulo, e CMDCA de Aimorés, em Minas Gerais. Então, esses são trabalhos que eu venho desenvolvendo neste momento. E aí, antes de qualquer coisa, eu queria saber quem já ouviu falar sobre a história de Dona Manuela. Tem alguém que está com a gente aqui que já ouviu essa experiência? Quero até vou parar de compartilhar para saber se alguém já ouviu falar dessa história. Nunca ouviu falar de Dona Manuela? Nunca ouvi falar de Dona Manuela. A importância dela para o terceiro setor? Não, ninguém se habilita aí para falar que conhece a história de Dona Manuela para o terceiro setor? Eu nunca ouvi. Ok. Que bom que vocês nunca ouviram, porque Dona Manuela não tem importância nenhuma para o terceiro setor, tá, gente? Mas tem importância para mim porque é minha avó. Então, por que eu trago minha avó aqui para vocês conhecerem, né? Infelizmente, ela já não está entre nós na Terra, né? Já faleceu, mas eu tive a chance de ser criado por ela, junto com meus pais. Minha avó ficou viva muito cedo, e aí, quando eu nasci, meus pais já tinham 2 filhos, um de 7 e outro de 9, o Rogério e o Juninho, e aí minha avó veio para ficar com a gente para ajudar a cuidar do Oscar bebezinho, né? Quem tem criança em casa sabe o quanto que é difícil juntar essa molecada toda. E aí eu tive a chance de aprender com Dona Manuela, com minha avó, 10 ditados populares que eu utilizo para falar sobre o Miroski. Minha avó faleceu com 94 anos, mas só aprendeu a ler e escrever com 84. Então, a faculdade que ela teve a oportunidade de vivenciar foi a faculdade da vida. E aí, por uma casualidade do destino, um dia eu estava dando uma aula e falei assim, estava dando uma aula para agricultores familiares, falei assim, poxa, mas se eu ficar falando desse jeito, eles não vão entender. Porque minha avó também foi agricultora familiar, inclusive hoje é dia dos avós e dia dos agricultores familiares. Então, mais uma forma de homenagear a Dona Manuela, que é minha avó e foi agricultora familiar. Então, qual que é o ponto aqui que eu trago? A sapiência, a sabedoria do tradicional e a chance que agora eu mesmo acadêmico tenho de construir com vocês um conhecimento com base em ditados populares que ela me ensinou. E é por isso que o Miroski é descomplicado. Porque se a gente pode explicar o Miroski por meio de 10 ditados populares que Dona Manuela me ensinou, a gente não precisa ficar no juridiquês bobo da legislação. Não que o juridiquês não seja importante, mas ele tem dia e hora para acontecer. E muitas vezes a gente utiliza esse juridiquês, nós que somos advogados, em um momento que mais atrapalha do que ajuda.
Então, esse é o primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês. Então, a gente vai falar, aprender sobre o Miroski, um pouco mais sobre o Miroski, por meio de 10 ditados populares que eu aprendi com minha avó. E o primeiro ditado, a fotinha que está aqui ao lado, é uma... Tiro Dona Manuela do glamour que estava aqui, né? E construo Dona Manuela na agricultura familiar, e esse desenho parece muito com ela, até vou voltar para que vocês percebam. Tem uma boa lembrança, essa caricatura de Dona Manuela aqui. Inclusive, ela tinha essa camisa de margaridinhas, e quando eu pedi para o desenhista fazer a caricatura dela, foi pensando nesse jeitinho. E aí, o primeiro ditado dela, e ela falava muito, lógico, né, gente? Por favor, vamos lembrar que era uma senhora de 84 anos, com pouco estudo e tudo mais. Algumas coisas a gente tem que ressignificar. Então, um ditado que ela falava muito para mim é: Oscar, pau que bate em Chico, bate em Francisco. A intenção nunca foi de falar, ela nunca falava desse ditado pelo viés da violência, tá, gente? Ela falava esse ditado sobre que a regra que vale para um tem que valer para outro, coisa que no nosso país é muito difícil. Mas ela falava muito sobre isso. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. E aí, como que isso vem dentro do nosso contexto do Miroski? Quando eu falo que pau que bate em Chico, bate em Francisco, dentro do contexto do Miroski, o que eu estou querendo colocar para vocês? O Miroski é uma lei federal de abrangência nacional. A gente está falando da lei 13.019/2014. Quando eu falo que ela é uma lei federal com abrangência nacional, eu falo que ela foi criada pelo governo federal, na instância federal, pela União, né? Temos a União, os estados e os municípios, e ela foi criada pelo governo federal. Mas ela vale para todos os entes públicos brasileiros. Então, ela vale para a União, ela vale para todos os estados e vale para todos os municípios. E é aí, por que é importante falar sobre isso? Pau que bate Chico, bate em Francisco. Porque antes da entrada em vigor, antes do Miroski existir, cada município tinha uma regrinha específica para fazer parceria. E aí, se você é uma instituição que atua em mais de um território, às vezes você tinha uma conta aprovada no município e uma conta reprovada no outro município, fazendo um trabalho muito semelhante. E aí, o Miroski veio para dar uma unidade no que se relaciona entre parcerias entre o poder público e organizações da sociedade civil. O Miroski só serve para isso, gente. Parceria entre o poder público e a organização da sociedade civil, que queiram dar as mãos para atuar em conjunto. Então, quando que eu utilizo o Miroski? Quando o poder público quer fazer uma parceria com uma organização da sociedade civil. Aqui temos exemplos de várias: Associação Gold, Ateliê de Ideias, temos as instituições lá de Linhares, temos o Instituto Raízes. Então, quando você possui um recurso público, seja ele do governo federal, seja ele do estado, seja ele de qualquer município, a regra é que a gente vai utilizar o Miroski para fazer essa parceria. Ok? Então, o que é muito legal entender? Ora, se pau que bate em Chico, bate em Francisco, ou seja, se a regra que vale no município de Vitória vale no município de Linhares, eu posso extrapolar a minha atuação enquanto entidade do meu território, se isso for importante para minha entidade. E mais, vocês sabem que quando a gente vê União, governo federal, estados e municípios, o município é o elo mais fraco dessa corrente. É o que menos tem dinheiro. E muitas vezes a gente se resume a apresentar projetos para o poder público municipal, sendo que no governo estadual ou federal existem mais recursos. Então, pau que bate em Chico, bate em Francisco, Leonora, também quer dizer que eu posso apresentar um projeto em âmbito municipal, eu posso apresentar, às vezes, o mesmo projeto em âmbito estadual e federal. Então, sempre o meu desejo, o meu sonho, quando estou com vocês em instituições, é que vocês esqueçam um pouco o município e comecem a buscar recursos com o governo do estado e o governo federal. Sabemos que, neste momento, o governo federal tem problemas gravíssimos, mas eu não vou entrar nesse debate nesse momento.
vou ficar aqui na tecnicidade do Miroski, mas a gente sabe que existe mais recurso em âmbito federal do que em estadual e municipal. Então é o seguinte, quando eu falo que pau que bate em Chico, bate em Francisco, eu tenho uma unidade de normatividade. Então, essa unidade me permite entender e fazer parcerias e concorrer por meio de editais com as mesmas regras. Então, quando você lê um edital do município, e aí a gente tem aqui o colega que é do CONCAV, né, do Conselho do CMDCA de Vitória, a regra do CMDCA de Vitória vai ser muito semelhante, para não dizer igual, ao do CMDCA da Serra, que vai ser parecido com o Conselho Municipal, com o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente, que é o CONANDA. Então, tudo isso vai ajudando. Ah, Oscar, mas ler um edital é um saco, é difícil, é chato, é moroso. É verdade. Mas tudo que na sua vida é fácil hoje, é fácil agora, mas já foi difícil antes. Então é o seguinte, na hora que você aprendeu a fazer a leitura de 1, 2, 3, 5, 10 editais, depois você começa a pegar a manha, o macete, da onde que você vai ler. Porque você entende que as regras são iguais, porque pau que bate em Chico, bate em Francisco. Me fiz entender até o momento com esse ditado? Vou evoluir para o próximo ditado, então. Mas, Oscar, a gente pode fazer uma pergunta enquanto você está falando? Pode ficar à vontade. Só para mim poder esclarecer uma questão aqui que há muito me preocupa. As regras são iguais pelo Miroski, mas muitos estados e municípios muitas vezes não fizeram as suas regulamentações ainda, ou quando fazem, pegam o decreto da regulamentação do Miroski, ok? E às vezes utilizam regras que eles já tinham antes para poder aplicar nos seus editais e tudo mais. Então, assim, mesmo que o pau seja o mesmo que bate em Chico e bate em Francisco, a gente ainda não conseguiu, e eu participei de vários momentos da legislação também, de discussões, e a gente ainda não conseguiu que estados e municípios, certo? Cumprissem essa legislação, né, de uma forma mais descomplicada, né? Às vezes eles têm manuais que eles utilizavam até com a legislação 8666, né, das licitações, e não cumprem realmente tudo aquilo que está no Miroski. Aí, que caminho tomar? Ótima questão. Para Leonora, ótimo ponto de aprofundamento. Então, a gente saiu aqui de uma questão mais básica e agora a gente deu 2, 3 passos para baixo, gerando um aprofundamento. Tudo isso que você colocou é muito verdade, Leonora. A gente tem algumas coisas. Primeiro, a lei é federal e de abrangência nacional, e ela já tem aplicabilidade imediata, ou seja, desde 2017 para os municípios, ela já está em vigor. Desde o dia 1º de janeiro de 2017, ela já está em vigor para todos os municípios. E tinha entrado em janeiro de 2016 em vigor para os estados e para o governo federal, ok? Ainda existem municípios que não regulamentaram a lei. Eu acho até muito bom, porque quando eles regulamentam, acontece muitas vezes o que você colocou. Criam-se novas regras que a lei não fez. Então, eu vou ter que falar um pouquinho com juridiquês aqui, mas vai ser o mínimo possível. A gente possui uma pirâmide de leis, no qual, no ápice dessa pirâmide, a gente tem a Constituição da República. Então, nenhuma lei pode ir de encontro, ou seja, nenhuma lei pode ir contra a Constituição da República, Constituição de 1988. Abaixo, a gente tem leis complementares e lei como o Miroski, uma lei federal. Os decretos estão abaixo. Então, o decreto não pode criar uma regra, criar um direito, ou mesmo criar um dever que a lei não fez. Então, toda vez que eu vejo um decreto do meu território que está indo de encontro à legislação, o que eu tenho que fazer é, informar que está em conflito, então abrir uma denúncia na ouvidoria do município. Se isso não... Leonora, eu sempre parto do caminho mais fácil para o mais difícil, tá? Mesmo tendo formação jurídica,
eu entendo que judicializar uma demanda é a última coisa que a gente tem que fazer. Porque é o mais caro, mais estressante e tudo mais. Então, primeira situação é informar ao poder público que ele regulamentou, legislou fora do limite que ele tinha. Como é que a gente pode fazer isso? Um documento muito bem redigidinho, porque essa é uma questão técnica, muito bem redigido, para a ouvidoria do município. A ouvidoria do município vai ter que dar esse andamento. Se seu município tiver, como Vitória tem, um procedimento de digitalização dos serviços públicos, é melhor ainda, porque toda vez que você tem um município que digitalizou o serviço público, na hora que você entra com uma informação na ouvidoria, isso te gera um protocolo e ele obrigatoriamente vai ter que te responder. Então, primeiro passo, então, Leonora, informar por escrito a ouvidoria. Lembrar que no poder público não existe nada de boca. Tudo é por escrito. Não deu certo? Acionar Ministério Público e Defensoria Pública. E, se a sua instituição estiver mais organizada, possuir uma assessoria jurídica e tudo mais, ajuize uma ação. Ok? E mais, tem um outro ponto, tá, Leonora? Se o edital de chamamento público veio com erro na regra, impugnar o edital de chamamento público. Impugnem sempre. Eu tive a chance de fazer esse mesmo caminho que eu estou falando para vocês, Leonor, no meu município de Viçosa. Eu não atuo com nenhuma instituição na cidade de Viçosa. Então, eu podia até usar um ditado, né? Que em casa de ferreiro, espeto de pau, né? E aí, e olha que interessante, no caso específico do primeiro lançamento do edital de chamamento público na cidade de Viçosa, o assessor jurídico se formou comigo. E aí, eu falei assim, vou fazer o caminho mais fácil. Bati a porta do gabinete dele e falei assim, tudo bem, meu colega? Tá, eu tenho trabalhado com essa lei, tem esse ponto, tem 7 pontos equivocados no seu edital. Acho que vale a pena você revisar, porque isso pode gerar um problema para vocês, para o prefeito, etc. Aí fez aquele somebody love, aquele quais, não modificou. Aí eu mesmo impugnei. Qualquer cidadão e cidadã pode impugnar um edital de chamamento público, mesmo que não esteja vinculado a uma instituição e mesmo que essa instituição não queira participar. Então, na hora que você visualizar que existe uma regra que não está compatível com o MIROSC, impugne o edital. Entendo, inclusive, que essa é a nossa função enquanto cidadãos. Vejam, eu não tinha nenhum centavo para receber lá em Viçosa, não defendia nenhuma instituição, mas como cidadão, eu fiz essa questão. E em outras 2 cidades que estavam próximas, eu também tomei esse cuidado de fazer. Por quê? Porque também se a gente se cala, essa norma vai... Aí eu posso utilizar um outro ditado de minha avó, que é o uso do cachimbo que deixa a boca torta. Quanto mais a gente tiver o hábito de não reclamar, mais quem está fazendo errado vai continuar fazendo. E, muitas vezes, eu digo porque sou consultor do SEBRAE na unidade de políticas públicas, e muitas vezes os servidores que estão ali atuando não têm a mínima condição técnica do que estão fazendo. E não estou falando que eles estão errados, não, mas estão fazendo errado. Então, cabe a gente, organizações da sociedade civil, ou cidadãos que estão mais atentos a essa questão, ajudar nessa construção, tá bom? Por meio dos conselhos de políticas públicas, né? A gente tem representantes dos conselhos aqui, isso é ponto que tem que ser colocado em todo o conselho. Seja no CMDCA, seja no Conselho do Idoso, seja no Conselho da Mulher, seja no Conselho de Diversidade, seja no Conselho da Pessoa com Deficiência, esses pontos têm que ser colocados. Beleza? Vou evoluir um pouquinho, tá bom, Leonora? Maravilha. Segundo ditado. Água passada não move moinho. O que eu estou querendo dizer para vocês? Vocês ouviram o barulhinho da água aí? Vocês ouviram o barulhinho da água? Águas passadas não movem moinhos. A entrada em vigor do MIROSC fez a gente não ter mais a utilização de convênios.
Antes da entrada em vigor do Miroski, a gente tinha parcerias com o poder público regidas por meio de convênios, que estavam vinculados à lei de licitação, que não tinha nada a ver com parcerias entre poder público e organizações da sociedade civil. Então, com a chegada do Miroski, eu não utilizo mais convênios. O que eu utilizo? Termo de fomento, termo de colaboração e acordo de cooperação. Esses são os 3 nomes que vieram. Saem os convênios com uma outra realidade e entra o Miroski com novas diretrizes e também com 3 novos tipos de documentos que vão ser assinados. Aí, eu sempre faço questão de lembrar, qual que é a grande diferença entre termo de fomento e termo de colaboração? Que, inclusive, tem um vídeo no YouTube, Diego, falando sobre isso. Qual que é a diferença entre termo de fomento e termo de colaboração? Uma grande diferença apenas. A diferença é quem propôs o plano de trabalho. Existem trabalhos que o poder público já sabe qual que é o problema e já sabe como que ele quer resolver. Ele só não tem os braços para executar. E aí precisam das instituições. Neste caso, quando a proposição do plano de trabalho foi feito pelo poder público, é termo de colaboração. E existem outros momentos que o poder público sabe do problema, tem o dinheiro, mas não faz a mínima noção de como atuar, porque não tem expertise, não tem especialidade em resolver aquele problema. Então, aí vão ser quem vai produzir o plano de trabalho vão ser vocês, instituições. Neste caso, vai ser assinado um termo de fomento. E a gente tem a terceira figura, que é o acordo de cooperação. O acordo de cooperação acontece naqueles casos que não tem dinheiro envolvido. Por quê? No termo de fomento e no termo de colaboração, vai ter que ser criada uma conta para que caia um dinheiro para que você execute o trabalho. No acordo de cooperação, não vai ter. Exemplo, quando o poder público quer ceder um servidor para atuar junto com vocês. Ou quando o poder público quer ceder um espaço. São 2 exemplos de acordo de cooperação, de objetos de acordo de cooperação. Então, quando eu falo que águas passadas não movem moinhos, o que eu quero dizer é que se existia a realidade dos convênios, não existem mais desde a entrada em vigor do Miroski. Temos agora termo de fomento, termo de colaboração e acordo de cooperação. Tá bom? Outro ditado que minha avó sempre falava: há males que vêm para o bem. É engraçado, né? Esse ditado, há males que vêm para o bem, né? Às vezes é um remédio amargo, né? E aí eu penso assim, os caras, como é que você está querendo dizer que existe há males que vêm para o bem? Ou há malas que vão para Belém, né? Tem até uma ressignificação desse ditado, mas num aspecto mais jocoso. Mas quando eu digo para vocês que há males que vêm para o bem, eu quero lembrar que a chegada do Miroski trouxe como obrigatoriedade a realização de um chamamento público. O que é o chamamento público, gente? Chamamento público se manifesta, né? Ou seja, ele se apresenta na vida real para a gente por meio de um edital de chamamento público. O que esse edital é? Esse edital, Leonora, Josilane, Theo, Álvaro, Mônica, Rafa, o edital de chamamento público é a regra do jogo. Se o poder público tem dinheiro para fazer uma parceria com uma instituição, antes da entrada em vigor do Miroski, ele podia escolher. Imagina, eu sou secretário municipal aí de Vitória, e aí conheço a seriedade da Associação Gold, conheço o Diego, que é o presidente, falei, Diego, vou escolher você para fazer esse trabalho, porque eu sei que vocês dão conta. Antes da entrada de vigor do Miroski, era assim que acontecia. Só que os amigos do rei sempre recebiam. E quem não era amigo, não tinha relação com o poder público, nem sabia que tinha dinheiro para executar o trabalho. Veio o Miroski com a vontade de universalizar o recurso público. Universalizar a chance de toda e qualquer organização da sociedade civil poder concorrer a um edital com regras que estão publicadas, com regras objetivas, para que apresentem propostas, apresentem planos de trabalho para poder concorrer.
E aí, independente de eu ser amigo ou não do rei, eu vou concorrer a um edital. Então, quando eu falo para vocês que há males que vêm para bem, estou querendo dizer o seguinte: se você fosse uma instituição que tinha um ótimo relacionamento com o poder público e já executava trabalhos de forma recorrente, e simplesmente achava que podia deitar em berço esplêndido, né, como diz o nosso hino, o hino nacional, eu já faço, eu sei que eu faço bem, nunca vou ter problema com isso. Com a chegada do Miroski, há uma obrigatoriedade de fazer um edital de chamamento público. O edital de chamamento público nada mais é que a regra do jogo, ou seja, o manual de instruções. Por isso que toda instituição tem que ler os editais de cabo a rabo, do início ao fim, para entender qual que é a regra do jogo que está valendo para aquela situação. E aí pega o gancho com a Leonora. A Leonora falou assim, poxa, Oscar, e se eu visualizar que no edital tem alguma coisa que está indo de encontro, ou seja, indo contra a lei? A gente pode impugnar o edital. Inclusive, o Miroski traz como obrigatoriedade que em todo edital tenha uma regra para que qualquer pessoa possa impugnar. Olha o nível de transparência que a gente chegou. Então, mas a gente tem que lembrar que a gente vive num país que tem escassez de recursos financeiros. E no edital, você vai ter que concorrer com outras instituições. Então, aqui é muito importante entender o que vocês querem fazer, entender o que vocês estão projetando para executar de atividades e entender quais são as regras do jogo, para não morrer na praia. Então, há males que vêm para bem, porque se antes você era escolhido simplesmente por já prestar um bom trabalho, com a chegada do Miroski, isso não acontece mais. O edital de chamamento público traz um outro ditado também no seu contexto, que é o combinado não sai caro. Minha avó falava muito isso para mim. O combinado não sai caro, Oscar. O combinado não sai caro. E o edital é muito bom por isso. Por quê? Porque no edital tem todas as regras do jogo para você apresentar o seu plano de trabalho, e ali no edital já tem, inclusive, o modelo do termo que vai ser assinado, seja ele um termo de fomento ou um termo de colaboração. E aí não tem aquela coisa, tipo, quando você vai... Imagina quando vocês vão contratar um plano de telefonia, o que acontece? É R$19,90, tá no terceiro mês, sobe para R$100 e poucos. Com os editais de chamamento público, com base no Miroski, você não tem letra miúda. Você já fica sabendo de todas as regras desde o início. E mais, o edital tem que ficar publicado por pelo menos 30 dias no site do dono do dinheiro, ou seja, no site do município, no site do governo do estado, no site do governo federal, no site do Conselho de Políticas Públicas. Então, olha que interessante. A gente tem um aumento gigantesco do nível de transparência, que traz também competitividade entre instituições, mas que permite a nossa fiscalização do trabalho sem letras miúdas. Então, o edital de chamamento público é os males que vêm para bem, por isso, para aqueles que já estavam tendo parcerias de forma recorrente. Mas a chance de universalizar o recurso público é maravilhoso. Então, mesmo que a sua instituição não tenha sido contemplada com recurso em um edital, entenda que essa é uma evolução do nosso sistema, que as melhores instituições vão ter acesso aos recursos. Oscar, Então, esse termo de fomento também teria edital? Quando você falou, vem inclusive dentro do edital o termo de fomento ou o termo de colaboração. Isso no termo mesmo. De fomento, também há abertura de chamamento público? Isso. A regra é que exista chamamento público para toda e qualquer parceria, tá bom, Leonor? Existe uma pequena exceção para os acordos de cooperação. Como eles não têm transferência de recursos financeiros, você não precisaria abrir um edital de chamamento. Mas, se o poder público... enquanto uma OSC, eu posso apresentar uma demanda para a prefeitura ou para o governo do estado
e a Prefeitura e o Governo do Estado, mesmo sendo uma demanda da USC, eles são obrigados a abrir o chamamento público, é isso? Correto, isso. Existe, não era objeto da minha conversa aqui, mas a gente pode falar e vou falar. Isso que você está falando chama-se, na lei de procedimento de manifestação de interesse social. O que esse nomezão quer dizer? Isso que você acabou de colocar. Imagine que a minha entidade está num território com várias vulnerabilidades, sejam econômicas, sejam sociais, né? Sejam o trabalho... Por exemplo, semana passada eu vi lá no Instagram da Associação Gold que eles estavam fazendo entrega de alimentos para um contexto de vulnerabilidade social. Beleza. Pode ser que a proximidade da instituição com o usuário, com o cidadão na ponta que precisa do trabalho, permita vocês gerarem um grande grau de conhecimento para que vocês falem assim, poder público, você não está atento a isso. Mas eu aqui na ponta, pela minha capilaridade, eu consegui entender que tem esse problema naquele território. E você nunca fez nada ali. Então, eu tenho que escrever um projeto explicando a realidade, a realidade que está sendo objeto do estudo, como é que você pode modificar essa realidade, quanto custaria, e protocola isso no poder público. O poder público vai analisar esse trabalho, ele não tem a obrigatoriedade de aceitar a sua opinião. Mas, se ele decidir comprar essa ideia, Leonora, obrigatoriamente ele vai abrir um edital de chamamento público, do qual você pode participar, mesmo que tenha sido você que tenha se manifestado com o projeto inicial. Mas sim, a intenção é a universalização. O dinheiro público tem que ser universalizado e a gente achou, via lei, chamamento público. Então, mesmo que eu proponha uma atividade transformadora na minha sociedade, no meu território, na minha comunidade, e ela for aprovada, isso não quer dizer que eu saio só porque eu propus e que eu já tenho o trabalho garantido. Não. Mas é lógico. Venhamos e convenhamos. Se eu já estou propondo, já fiz os estudos para apresentar ao governo, a tendência é que vocês entendam mais do que outras. Então, pode ser que seja mais fácil a vitória, mas não é garantido. Beleza? Entendido, Leonora? Perfeito. Maravilha. O combinado não sai caro, já falei aqui também, né? E um ditado que minha avó falava muito. Ela não falava nem, acho que ela não falava muito a pressa inimiga da perfeição, não. Ela falava muito mais que o apressado come cru. Acho que era mais o apressado come cru do que a pressa inimiga da perfeição. O que eu estou querendo colocar aqui para vocês quando digo que o apressado come cru e quente, né? Ou a pressa é inimiga da perfeição? O que eu estou querendo colocar para vocês é, com a chegada do Miroski, não existirão parcerias sem planos de trabalho. Toda parceria terá planos de trabalho. Então, qual que é a história? O que isso traz como recado para as organizações da sociedade civil? O que traz de recado para as suas instituições? Escrevam projetos. Se dediquem a escrever projetos para a modificação de uma realidade. Por quê? Porque não vai chegar dinheiro para vocês sem um plano de trabalho. E como é que é dividido um plano de trabalho? O plano de trabalho vai ter minimamente as ações que vocês vão executar, com quantitativos de como é que vocês vão executar, vão ter os recursos humanos que vocês vão precisar contratar para executar o trabalho, a contratação de pessoas jurídicas para a realização desse trabalho, e depois vão dar os indicativos para a prestação de contas. O que eu falo? E o que acontece muito? Eu vivenciei isso hoje, inclusive, nas consultorias que eu estava, algumas pessoas chegaram até a entrar nas salas e tudo mais, que eu estava dando a consultoria. Então, para ver que não era mentira que eu estava dando consultoria
para as instituições de Pereira Barreto. O que aconteceu? O que aconteceu? O que acontece muito? O edital de chamamento público tem o prazo de 30 dias entre a sua publicação e a entrega das propostas. 30 dias, Diego, é um prazo muito pequeno para produzir um plano de trabalho, para produzir um projeto. Então, não esperem os editais abrirem, não esperem os editais abrirem para vocês escreverem os seus projetos. O plano de trabalho é obrigatório. Sem ele, você não vai ter parceria com o poder público. E é a partir do seu plano de trabalho que você vai concorrer com outras entidades no edital de chamamento. Então, quem escreve melhor o plano de trabalho, quem deixa mais evidente as questões que querem trabalhar no plano de trabalho, sai na frente. Como tem pouco recurso para todo mundo, aí eu retomo. Pensem desde o início do ano os seus trabalhos. Tenham projetos de prateleira, sabe? Escreva um projeto, mesmo que não tenha um edital aberto para isso. Por quê? Porque, independente de ter um edital aberto, você já tem um projeto elaborado. Fica mais fácil alterar alguma coisa que já existe do que construir do zero uma situação. Então, quando eu falo aqui que a pressa é inimiga da perfeição, o que eu estou querendo colocar para vocês? Muitas vezes chegam planos de trabalho que não levam em consideração questões que eram importantes. E aí depois, gente, para fazer a alteração do plano de trabalho é mais difícil. Pode ser feita a alteração do plano de trabalho? Pode, mas é mais difícil. Outro dia me ligou uma instituição do Mato Grosso do Sul, Diego. Falou assim, poxa, Oscar, tudo bem? Eu estou com esse problema aqui, e eu estou com um problema, eu queria que você pudesse me ajudar. Eu falei, pode falar, fica à vontade. Não, porque eu esqueci, a gente montou um plano de trabalho, como o artigo 22 do Miroski determina, e aí a gente botou toda a nossa equipe que ia trabalhar. Só que esquecemos de colocar os valores dos salários indiretos. Estava todo mundo sendo contratado com carteira assinada, e no projeto foi colocado só o custeio do salário que a pessoa recebia, do trabalhador recebia. Mas tem FGTS, se você não tem isenção de SEBAS, você tem que pagar a cota patronal, você tem vários outros valores que incidem sobre o trabalhador que é contratado pelo regime de CLT. O que mostra? Que esse projeto desse rapaz, dessa instituição, foi feito às pressas. É bem possível. E aí já deixo aqui, passando por uma camada mais profunda do Miroski. Se eu estou contratando por CLT, eu tenho que inserir os custos indiretos do trabalhador, do colaborador da instituição. E mais, tem vídeo sobre isso também, vídeo até mais recente. As instituições contratam da forma que quiserem. Elas podem contratar pelo regime de CLT, elas podem contratar pelo regime de pessoa jurídica, dependendo da prestação de serviço. Ela pode contratar como autônomo, que eu não recomendo, mas pode. Ela pode contratar via microempreendedor individual. Não tá. Então, qual que é a história? Vocês têm toda essa liberdade. Por quê? Porque vocês são uma organização da sociedade civil. Vocês têm seu estatuto próprio registrado em cartório e seu CNPJ. Vocês têm vida própria. Como uma empresa que visa lucro, vocês, enquanto organização da sociedade civil, têm toda a liberdade de contratar. Então, fiquem muito atentos a isso, muito atentas a isso. A pressa é inimiga da perfeição. Esses dias eu estou aqui, né, Diego, em Pedra Azul, e aí eu e a Polly, que é a minha esposa, fomos comer num food truck, e aí tava lá, a pressa é inimiga da cocção. Também é verdade, né? Quer cozinhar rápido, vai fazer miojo, mas você sabe qual que é o gosto que vai sair. Então, para que o seu projeto não seja um miojo insosso, sem graça e tudo mais, se dedique a elaborar projetos, mesmo que não existam editais abertos. Ok? Oscar, posso fazer uma pergunta?
Opa, à vontade. Você falou que você não recomenda contratação por autônomo, né? Por quê? Isso, legal. Por quê, Diego? Quando a gente faz a contratação via autônomo, como é que é a forma de pagamento? A forma de pagamento é via RPA, Recibo de Pagamento de Autônomo. E eu não gosto por duas coisas. Cara, a pessoa que é autônomo já recebe mal. E quando você faz o RPA, vem tanto desconto para essa pessoa que ela que já ganha mal, em vez de você estar ajudando, você está atrapalhando. Ou seja, você está deixando dela receber dinheiro no bolso, está ficando dinheiro muito mais para o governo com taxa. Então, isso eu já entendo que, poxa, se a pessoa trabalhou, se às vezes ela trabalha e também é usuária da política que eu atendo, né? Então, poxa, quanto menos dinheiro eu deixo para o governo, na minha cabeça, melhor. Para esse governo, então, principalmente, quanto menos dinheiro tiver, melhor. Aí, mas qual que é a outra história, Diego? Quando eu faço a contratação por autônomo e faço o pagamento via RPA, Recibo de Pagamento de Autônomo, e faço essas contratações sempre, todo mês, da mesma pessoa, isso pode ser entendido pela Justiça do Trabalho, pelo Ministério Público do Trabalho, como uma burla à lei trabalhista. Ou mesmo o trabalhador pode se sentir desprivilegiado e entrar com uma reclamatória trabalhista contra a instituição, sabe? Então, a chance de um passivo trabalhista, a chance de você ter que a instituição tenha que responder a uma ação na Justiça do Trabalho é grande em relação ao autônomo. Então, assim, eu não tenho nada contra o autônomo, desde que eu contrate dentro de alguns critérios que os colegas advogados trabalhistas sabem até melhor do que eu, que é não recorrência. Mas se eu contrato, muitas vezes eu contrato o autônomo e todo mês ele está lá, então todo mês tem recibo. Ué, se esse cara está fazendo todo mês um trabalho aqui, por que ele não está registrado na instituição? Então, é isso que vale a pena ficar atento, tá bom, Diego? É por isso que o autônomo pode ser contratado, mas existe um cuidado a mais pelas instituições, para que vocês não corram riscos de ações trabalhistas, tá bom? Respondido, Diego? Show. Maravilha. Não sou escola de samba lá que as meninas do Instituto Raízes trabalham, mas eu vou evoluir aqui, tá bom? Vamos ver se eu não perco a harmonia. Legal. Outro ditado é: não ponha carroça na frente dos bois. E minha avó falava muito isso comigo. Oscar, tudo ao seu tempo. Não coloque o carro na frente dos bois. O que eu acho que tem um microfone aberto aí, pessoal. O que eu estou querendo colocar para vocês quando lembro esse ditado que minha avó falava, de não colocar o carro na frente dos bois? Gente, o Miroski é maravilhoso, e é por isso que eu sou apaixonado pelo Miroski. Porque ele trouxe a chance de a gente financiar quase tudo com recursos públicos. Só existem duas questões, Theo, Mônica, Álvaro, Rafa, Micheline, Carlos, Keila, Alex. Só existem duas coisas que eu não posso fazer. Primeiro, gastar o dinheiro fora do combinado. Se eu fiz um combinado, eu não posso gastar o dinheiro fora dele. Então, eu tenho que executar o trabalho dentro do meu plano de trabalho apresentado e que foi aprovado. Mas aí o segundo ponto, a segunda exceção é que mora eu brinco que o capeta mora no detalhe, né? Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui na prática? Não colocar o carro na frente dos bois quer dizer que eu não posso fazer aquilo que a lei não me permite. 1, gastar o dinheiro fora do combinado. 2, contratar com recursos da parceria servidores públicos. Esse é um ponto que acontece muito em cidades menores. Então, Aracruz, temos representantes de Aracruz. Então, Aracruz, temos representantes de quem está atuando lá em Guaçuí. Não sei, a instituição não é de Guaçuí, mas está atuando em Guaçuí. Então, fiquem atentos para isso. O que acontece?
Quando o município é muito pequeno, é difícil achar técnicos, pessoas técnicas para fazer o trabalho. E muitas vezes você vai encontrar esse técnico na prefeitura. E aí você fala assim, o servidor público fala assim, não, mas Oscar, eu trabalho só meio expediente, eu consigo atender você fora do horário de expediente da prefeitura. Não pode. É proibida a utilização de recursos públicos da parceria para pagar servidor público. Então, fiquem muito atentos. Só essas duas coisas que eu não posso fazer. Gastar o dinheiro fora do combinado e pagar com recurso público da parceria servidor público. E aí, eu vou falar para vocês o seguinte, não pode ser servidor público, mesmo que ele tenha horário disponível. Não, aí alguém vai falar assim, Oscar, mas a Constituição Federal permite que o professor acumule cargo. Temos aqui assistente social. Alguém falou que era assistente social, deixa eu ver. Não sei se foi a Ildete. Oscar, alguém falou. Oi? Alguém eu ia te falou perguntar que isso era... mesmo. Eu trabalhava no processo seletivo na Prefeitura de Linhares e trabalho numa organização carteira assinada lá. Uhum. E aí, realmente, eles não podem pagar, né? Porque a lei não permite. Mas eu sempre me questionei isso daí. Por mais que eu tenha hora disponível, eu trabalhava 20 na prefeitura e mais 20 na instituição. E o porquê? Sendo que eu tenho hora disponível, e quando eu vou de um lugar para o outro, né? Eu faço parte de um outro serviço. Legal, Josi. Esse, inclusive, é um texto que eu submeti a uma revista jurídica apresentando essa questão, tá bom? Então, espero que o texto seja aprovado, e se ele for aprovado, vou fazer com muito carinho, repercutir esse texto, tem acho que 22, 23 páginas, que inclusive eu faço uma análise de um caso concreto da APAI, de uma APAI lá de Santa Catarina. Para vocês terem noção, lá, a Federação das APAIs Santa Catarina tem como sua procuradora jurídica a doutora Rosângela Moro, esposa do ex-juiz Sérgio Moro. Então, assim, eu sou do mais alto gabarito técnico para defender as APAIs. Mas eles perderam. E esse que é o objeto do meu estudo lá. Qual que é a história, Josi? O marco regulatório estabeleceu que eu não posso pagar com recursos públicos da parceria servidores públicos. Ponto. Ponto não, tem uma vírgula. Salvo se o ente público tiver uma lei que assim permita. Tem um texto, tem 2 vídeos sobre esse ponto no meu canal do YouTube que eu explico de forma, citando inclusive um exemplo que o governo do Distrito Federal fez para resolver, que eu vou explicar para vocês aqui, mas caso depois vocês queiram ver o vídeo com mais calma, vocês podem ver, tem lá no YouTube. Vamos lá, Josi. O Miroski falou que não pode. Aí alguém vai me falar assim, poxa, Oscar, mas eu tenho tempo disponível. Ok. Que bom que você tem tempo disponível. Mas a lei falou que você não pode. Então, mesmo que você tenha tempo disponível, a lei é categórica ao afirmar que não pode ser pago com recursos da parceria do servidor público. Ponto. Aí a gente pode se aprofundar e falar assim, mas a Constituição permite que exista acumulação de cargos públicos em algumas situações, como professores, assistentes sociais, profissionais do ramo da saúde, juízes podem acumular a magistratura com o cargo de professor. Mas olha que interessante, Josi. Mesmo que você receba na entidade com recursos públicos, lá é um emprego privado. Então, não estou falando de acumulação de cargo público. Uma coisa é eu ser professor do município no período da manhã, num cargo, e ter um outro cargo no governo do estado para trabalhar como professor à tarde. Aí eu estou acumulando cargos públicos. No seu caso e no caso que a lei está colocando, você tem um servidor público sendo remunerado e eu tenho esse profissional em uma instituição privada com um vínculo privado. Então, não são acumulação de cargo público. Beleza, Josi? Então, assim, vale a pena ficar atento. Eu entendo dessa forma também. Uhum.
Oscar, deixa eu fazer uma pergunta que o Álvaro perguntou aqui no chat. Ele perguntando se funcionário público seletista se enquadra nessa norma também. Legal. Olha que interessante, o Álvaro. A lei não falou o tipo de vínculo do servidor público. Falou que servidor público não pode ser remunerado com recurso à parceria. Se a lei não estabeleceu essa qualificação, o que eu tenho que entender? É servidor público, não pode receber com recurso à parceria. Seja ele servidor seletista, seja ele empregado público, seja ele contratado em cargo em comissão, seja ele concursado, mas não efetivado, concursado e efetivado. Porque a lei não fala essa diferenciação. A lei fala que eu não posso pagar empregado público e servidor público. Mas aí tem uma vírgula nesse artigo, que fala, salvo se existir lei específica. O que o governo do Distrito Federal fez? Criou uma lei. Criou uma lei para parte da área de cultura, informando que os servidores poderiam trabalhar e receber com recursos públicos da instituição, que a instituição recebeu. Desde que aí não esteja trabalhando em situação em conflito, desde que tenha hora disponível. Então, tem como resolver Josi e Álvaro, tá bom? Mas a resolução dessa questão passa por uma aprovação de uma lei na Câmara Municipal do seu município. Enquanto não tiver, eu sou aqui de proteger o elo mais fraco, que são vocês. Então, mesmo que o recurso público seja do município de Vitória e a Leonora seja servidora do município da Serra, para mim é servidor público. Eu, neste momento, tenho esse pensamento. Então, até o dia, como está sendo gravado, né? Até o dia 26/7/2021, eu tenho esse pensamento. Oscar, você pode mudar? Lógico que posso. Mas hoje, o que eu entendo mais seguro para vocês, enquanto instituições, são isso. Mas tem um outro jeito de resolver, que é, a lei fala que você não pode pagar o servidor público com recurso da parceria. Mas se você tiver um caixa próprio, que você fez um bazar, que você fez uma captação face a face, né, face to face, se você tem uma vaquinha eletrônica que te gerou uma grana, se você fez uma feijoada e te gerou grana, você fez uma rifa e te gerou grana, você recebeu uma doação direta de uma empresa, esse dinheiro é seu. Como esse dinheiro é seu e você está dentro de uma instituição que tem as suas próprias regras, você poderia contratar. O que eu estou falando é, com recurso público da parceria, que é regida pelo Miroski, não façam. Essa é a minha recomendação. Show? Beleza, Álvaro, que bom que está respondido. Oscar, deixa eu só tirar uma dúvida. Nem se for, por exemplo, eu quero uma palestra e o assunto, o Oscar que domina esse assunto, e ele é funcionário público, nem por uma palestra, assim, eu posso pagar? Não seria uma contratação, seria só um... Mas saiu o dinheiro. Você está no seu plano de trabalho, tá lá. Você tem uma rubrica no seu plano de trabalho, você tem uma meta, você tem uma ação, fala assim, ó, vou precisar fazer uma capacitação. Aí você tem uma ação. Será realizada uma capacitação de até 60 minutos para o público-alvo da Associação Gold, por meio de Zoom e tudo mais. O dinheiro vai sair da conta vinculada. E aí, como é que você justifica que esse dinheiro saiu? No meu caso, amanhã eu vou justificar com uma nota fiscal, não é assim? Eu tô expondo para vocês a minha realidade. Eu gosto de falar sobre a minha realidade, não vivenciar a vida dos outros. Então, assim, como é que eu vou comprovar para a Associação Gold que eu dei a palestra? Eu estou dando a palestra aqui, temos os prints e a gravação, e amanhã eu vou emitir uma nota fiscal. Então, na hora que você tiver que prestar conta... Para essa palestra, precisa de um contrato também, não é? Sim, então, não precisa ser um contrato escrito, mas tem um contrato... Isso mesmo. E aí, o artigo fala, Diego, eu não posso remunerar de qualquer forma, por nenhuma forma, o servidor público. Então, seja uma palestra, mas isso vai até mais aprofundado. Eu não posso entregar recurso para ele. Então, imagine que eu seja servidor público e voluntário. Você não poderia pagar, por exemplo, um custeio de um trabalho para dizer, não, cara, você vem de graça, então eu não te pago, mas te dou aqui um presente, eu te dou aqui faço o seu translado e tudo mais. Muito cuidado com esses pontos, para que não seja entendido que esse valor indireto, como uma reposição,
como uma recomposição de valor para essa pessoa que trabalhou, não possa ser visto como um salário. Tá bom? Mas aí, no caso, você falou que se tivesse uma lei específica, né, no município, poderia, mas aí seria no seu município, onde você está em Viçosa, ou no município da cidade de Vitória, no caso? Vamos lá. No município do dono do dinheiro. Se a parceria foi feita com o município de Vitória, que é o dono do dinheiro, tem que ter uma lei no município de Vitória. Se você fosse fazer uma parceria com o município de Viçosa, o município de Viçosa teria que permitir. Aí isso, no caso, não se aplica se o recurso vier de algum fundo, alguma coisa assim, então, né? Porque não é público. Se aplica do mesmo jeito. Lembrar o seguinte, o Miroski funciona para parcerias entre poder público e organizações da sociedade civil. Mas quando eu falo poder público, aqui eu também tenho que entender os conselhos de políticas públicas. Então, além da União, do governo do Estado e dos municípios, os conselhos de políticas públicas devem se atentar ao Miroski naquilo que lhe couber. Então, o que a gente recomenda é que os conselhos de políticas públicas façam seus próprios editais para selecionar as instituições e assim tirar o dinheiro do fundo. Inclusive, é possível que a colega que vai falar sobre a implementação na Bahia, que é um dos estados mais avançados em relação à implementação do Miroski, vai colocar isso, né? Por quê? Porque o dinheiro caiu num fundo que é gerido por um conselho, esse fundo é público. Se o dinheiro é público, a parceria tem que ser realizada por meio do Miroski, como regra. Na verdade, eu não sei se eu me expressei mal, mas eu não estava falando o fundo, quis dizer igual esse nosso projeto que está sendo patrocinado, né, custeado pela plataforma Miroski, né, e a gente também já fez na Gold alguns projetos, e foi pelo fundo Fale Sem Medo, que é do Instituto Avon, né, que são entidades privadas. Aí eu queria saber. Ótima questão. Vamos lá, Diego. Questão básica. Quando a gente utiliza o Miroski, quando de um lado existia o poder público, União, estados, municípios e os conselhos de políticas públicas, e do outro lado existe uma organização da sociedade civil. Se eu não tiver esses dois polos, eu não uso o Miroski. Então é por isso que nesses dois exemplos que você acabou de utilizar, você não está utilizando as regras do Miroski. Porque são fundos privados. Fundos privados são regidos pelas suas próprias regras. Beleza? Show. Vou evoluir aqui mais um pouquinho. E, gente, fiquem à vontade para perguntar, tá bom? Minha avó falava muito disso. O macaco senta no rabo para falar dos outros. Ela falava diferente um pouquinho. Ela falava assim, o macaco senta no rabo para falar mal dos outros. Não sei se vocês já ouviram esse ditado, né? O macaco senta no rabo para falar mal do outro. Para quem é cristão, tem um ditado bíblico também, né? Que é mais fácil... Como é que é? É mais fácil Como é que é? É mais fácil alguém ver o erro no outro do que ver a trave na frente dos seus próprios olhos. Tem um ditado cristão que é assim também, né? Desculpem aos que são e que sabem o ditado, quiser me ajudar, pode me ajudar. Então, macaco senta no rabo para falar mal do outro. O que isso tem a ver com o nosso trabalho aqui? Não adianta eu ficar falando mal dos outros se eu não faço o meu dever de casa. Eu não estou com minha camisa aqui, mas vocês, quando começarem a me seguir, vão ver que tem 3 artigos que eu falo sempre no Miroski. 33, 34 e 39. 33, 34 e 39. É quase um mantra isso aqui, Josi. É quase um mantra, Rafa, Mônica, Carlos Eduardo. 33, 34 e 39. 33, 34 e 39. Por que esse é um mantra? Porque esse é um mantra, Micheline, do nosso dever de casa. Esse é um mantra, Marcelo, do nosso dever de casa enquanto instituições. Se eu não tenho os documentos do 33, 34 e 39, dos artigos
33, 34 e 39, eu posso ter o melhor projeto do mundo, mas o poder público não poderá fazer uma parceria comigo. O que tem nesses artigos? Vou falar rapidamente. Nos artigos 33, 34 e 39, que é de leitura simples e fácil, mas eles falam, por exemplo, que as instituições têm que ter seu estatuto, registrado em cartório, tem que ter seu CNPJ vinculado à Receita Federal. Para ter parcerias com o poder público municipal, a instituição tem que ter pelo menos 1 ano de CNPJ. Para ter parcerias com o governo estadual, pelo menos 2 anos de CNPJ e 3 anos de CNPJ para ter parcerias com o governo federal. Além disso, o artigo 33 fala sobre vocês executarem trabalhos que vocês já executaram de forma parecida de forma anterior. Porque usar dinheiro público não é hora de testar. Então, eu tenho que comprovar que eu tenho experiência na atuação com aquele trabalho ou com trabalhos semelhantes. E mais, o artigo 33 ainda completa que o seu estatuto precisa ser alterado em alguns pontos. Exemplo, o seu estatuto tem que contemplar que os objetivos que você atua são de relevância pública e social. O seu estatuto tem que contemplar, obrigatoriamente, que vocês respeitam as normas brasileiras de contabilidade. E 3, só um segundo, Josi. E 3, vocês têm que ter no seu estatuto que, em caso de dissolução da instituição, ou seja, caso a instituição seja dissolvida, não exista mais, feche, o patrimônio dela seja revertido para uma outra instituição. Esses são pontos estatutários que o Miroski traz de forma obrigatória. Se vocês não têm no seu estatuto, o poder público pode, e não só pode, como deve, se negar a fazer parcerias com vocês. Então, vale a pena revisar os seus estatutos. Inclusive, nesse momento, eu estou revisando o estatuto de uma instituição aí de Vitória, dos escoteiros da ilha. Começamos semana passada esse trabalho. Por quê? Era um estatuto mais antigo e que precisava de algumas revisões. Vale a pena ficar atentos e atentas a isso. Josi, à vontade. Você falou uma coisa muito importante. Quando, em 2018 ou 2019, que a gente começou a trabalhar com o marco regulatório, a gente precisou fazer a adequação do estatuto. E aí a gente até demorou um pouco a fazer isso por conta que teve que mexer, não pôde participar de edital nesse período, até adequar e modificar tudo isso, demorou um tempinho, né? Não levou assim uma eternidade, mas demorou. É um processo que é demorado, precisa de revisão, precisa passar pelo advogado, tá ciente da lei e tal, tudo mais. E assim, eu não sei se se é de conhecimento de todos, então é necessário fazer isso para que você participe. Senão depois você não consegue participar. Quando chegar lá na frente, trava. Isso mesmo. Porque aí, vocês se lembram que o ditado 4 foi a pressa inimiga da perfeição. Aí vocês trabalharam com todo o cuidado para elaborar o projeto, o plano de trabalho. Na hora que for apresentar o dever de casa, que são os artigos 33, 34 e 39, se não tiver, não vai parcerizar. E não adianta brigar. Não adianta. A lei é clara nesse ponto. Então, artigo 33 fala desses pontos. Exemplo, no artigo 34 vai falar sobre as certidões negativas de débito. Certidão negativa de débito, Mônica, é um nome difícil para o famoso nada consta. Né? Eu não posso dever ao governo federal, nem ao estadual, nem ao municipal, nem ao FGTS, nem ao Justiça do Trabalho. Se eu tiver algum tipo de débito com esses poderes que eu acabei de falar, o poder público não pode fazer a parceria com vocês. Porque ele estaria utilizando um outro ditado de minha avó, que é: o poder público não pode salgar a carne podre. Opa, se a instituição já não se mostra zelosa com seu dever de casa, de se manter em dia com o pagamento dos seus impostos, dos seus taxas, dos seus tributos, por que eu vou entregar mais dinheiro público para essa instituição? Então, só revisitando o artigo, macaco senta no rabo para falar dos outros. Então, o que tem que ficar anotadinho para vocês aí? Façam a leitura dos artigos 33, 34 e 39 do Miroski. Se tiver dúvida, eu tenho vídeos lá no YouTube que falam sobre esses artigos. Então, consultem, leiam a lei
e consultem os vídeos. Tem outros vídeos de outros colegas, tops, professor Renato Dolabella, professor Nailton Cazumbá, professora que também é capixaba, caramba, e ficou gravada, ela vai ficar brava comigo. Fugiu o nome dela. Se formou até na UVV. Disse que, caramba, eu me esqueci, tomara que ela não veja, ela vai ficar brava comigo. Então, mas temos vários profissionais que fazem vídeos para ajudar vocês. 33, 34 e 39. Beleza? O Alex fez uma perguntinha aqui. Acordo de cooperação proposto pela OSC não precisa de chamamento público? Ótima pergunta, Alex. Acordo de cooperação, como regra, não precisa de chamamento. Seja ele proposto pela entidade, seja proposto pelo poder público. Vai ter chamamento público quando existir compartilhamento de bem imóvel público. Então, imagine que você tenha lá uma sala, um espaço, uma casa, que é da prefeitura, e ela quer ceder esse espaço para vocês. Como é um espaço público, aí vai ter que ter um edital de chamamento público para celebrar essa parceria. Inclusive, existe uma ação que tramitou por algum tempo na Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, falando sobre isso, tá bom? Vou voltar a compartilhar. De grão em grão, a galinha enche o papo. O que eu estou querendo trazer para vocês aqui com de grão em grão, a galinha enche o papo? Lembrar o seguinte, as parcerias com o poder público são apenas uma das mais de 20 formas que existem de captar recursos. Então, não se vinculem só a parcerias com o poder público. Se vocês estão vendo o desgoverno que acontece nesse momento nesse país. Então, esse desgoverno mostra que a gente não pode ficar dependendo só de contar com o ovo no fiofó da galinha, né? Então, e eu não posso ficar dependente só de uma fonte de recurso. Aqui o que eu estou querendo trazer é o seguinte, eu posso ter mais de uma parceria com uma mesma prefeitura? Posso. Então eu posso ter vários projetos com a mesma fonte financiadora. Não há problema nenhum nisso. Exemplo, aqui não temos nenhum representante da APAI, mas eu gosto sempre de dar muito o exemplo da APAI, porque em todo município tem a APAI, ou todo mundo já viu uma APAI, já conheceu uma APAI e tudo mais. A APAI é uma instituição que atua em 3 grandes temas, né, em 3 grandes áreas de trabalho. Atua na área da assistência social, atua na área da educação especial e atua também na área da saúde. Então, imagine uma instituição como a APAI. Ela poderia ter parceria com a Secretaria Municipal de Educação, a Secretaria Municipal de Assistência e a Secretaria Municipal de Saúde? Poderia. Poderiam ser mais de uma parceria dentro da mesma secretaria? Poderia. Mas lembre-se, de grão em grão a galinha enche o papo. Não coloquem todos os ovos na mesma cesta. Tomem esse cuidado. E mais, para cada parceria que existir com o poder público, deverá ser aberta uma conta específica em banco público. O dinheiro não vai cair na conta de recursos próprios da entidade. Tem que ser aberta uma conta específica em banco público. Quando eu falo banco público, aqui no Espírito Santo a gente tem 3, né? Caixa Econômica, Banco do Brasil ou Banestes. Então, cada parceria terá a sua própria conta bancária, que é maravilhoso, porque eu consigo contar da onde o dinheiro veio e para onde que o dinheiro foi. Lembrar que o dinheiro só sai dessas contas vinculadas por meio de transferência eletrônica identificada. TED, DOC ou PIX. Não fiquem sacando recursos financeiros em boca de caixa. Não faz sentido ficar utilizando cheque. Ok? Então, quando eu falo para vocês que de grão em grão a galinha enche o papo, eu deixei 3 recadinhos para vocês aqui. O primeiro, não dependa só do poder público. 2, vocês podem ter mais de uma parceria com o mesmo ente público, isso não é o menor problema. E, para cada parceria, existirá uma conta bancária vinculada.
deixo para vocês um spoiler de um vídeo que está lá no YouTube também, que fala sobre o artigo 51 do Miroski. O Miroski estabelece que as contas bancárias devem ser abertas pelos bancos públicos e não possam existir, tem isenção de tarifas nessas contas. Mas aí no vídeo, eu falo mais detidamente por isso. Não vou investir nosso tempo aqui para isso, vou fazer remissão para que vocês façam o dever de casa de assistir esse vídeo de contas isentas com base no Miroski, tá bom? Indo adiante e já encaminhando para o final, nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que reluz é ouro. Minha avó falava muito disso e eu era moleque, eu não entendia o que ela queria dizer. Primeiro porque não tinha o costume de ouro, né, de ver ouro e tudo mais. E não entendia, mas com o passar do tempo, né, com o passar dos anos, eu fui entendendo. E depois tinha os desenhos do Pica-Pau, que tinha o ouro de tolo, não sei quem gostava de ver Pica-Pau, tem o ouro de tolo, né, que eles acham lá uma pepita e acham que é ouro, mas na verdade é uma pedra muito parecida. E aí, minha avó falava sobre isso, né? Nem tudo que reluz é ouro. O que eu estou querendo dizer aqui? Mônica, Rafa, Theo, Marcelo, Isabela, Nath, Ildete e Álvaro. O dinheiro não é de vocês. O dinheiro que veio de parceria com o poder público não é de vocês. Mesmo que vocês tenham captado com alguma empresa, mesmo que vocês tenham captado com a pessoa física que depositou esse recurso no fundo, em algum fundo específico, seja ele da criança, seja ele do idoso, seja qualquer outro fundo que exista no seu território, esse dinheiro não é seu. Esse dinheiro é do poder público, da coletividade. O governo, ele te entrega a chave do cofre. Mas nem a chave e nem o cofre e nem dentro do cofre é seu. O que eu estou querendo dizer? Não é porque a conta que caiu o dinheiro está com o seu CNPJ e seu nome que você pode fazer o que você quiser. Você está vinculado ao seu plano de trabalho. E mais, se sobrar dinheiro, vai devolver o dinheiro para o poder público. O dinheiro não é seu. Então, nem tudo que reluz é ouro. Às vezes você chega um caminhão de dinheiro direto na conta e fala assim, opa, resolvi todos os meus problemas. Não, aquele dinheiro deve ser utilizado para o ditado, o combinado não sai caro. O combinado não sai caro é o nosso plano de trabalho. Então, fiquem atentas e atentos a esse ponto. Dinheiro não é de vocês. Oscar, sobrou dinheiro, devolve. Há necessidade de emitir uma guia de arrecadação municipal, uma guia de arrecadação estadual, uma guia de arrecadação do governo federal, para que você pague e essa conta fique zerada no final. A conta começou zerada e ela vai terminar zerada. Mas é lógico. Qual que é o pulo do gato aqui, Diego? Tá vendo que vai sobrar algum recurso por algum motivo. Não espera a parceria terminar. Chame o gestor da parceria, que é o servidor público responsável pela parceria via poder público, e fala assim, eu quero ampliar alguma das minhas metas de atendimento. Ou eu quero criar alguma meta que não estava no projeto para utilizar o dinheiro que eu já sei que vai sobrar. É a chance de a gente não devolver dinheiro para o governo. Mas o que acontece muitas vezes, Mônica? As pessoas esperam a parceria terminar a vigência para querer utilizar o dinheiro que sobrou. Aí, não tem como voltar atrás. Então, atentos e atentas nem tudo que reluz é ouro, porque o dinheiro não é de vocês. E se vocês perceberem que vai sobrar o dinheiro por algum motivo, exemplo, o motivo que pode gerar sobra de recurso. Imagine que eu estou trabalhando com esporte, tá bom, Diego? E aí, dentro do meu plano de trabalho, tinha lá que eu ia comprar todo o fardamento
do time de futebol, do time de vôlei. Tava lá que ia ser R$5.000, todo o fardamento. Aí vocês ganharam um patrocínio de um supermercado, de uma empresa. Às vezes não faria sentido vocês comprarem 2 jogos de uniforme. Mas aí sobrou 5.000. Você pode pegar esses 5.000 com autorização do dono do dinheiro, revisando o seu plano de trabalho, e ele aprovando. E aí você, em vez de gastar com o uniforme que você já recebeu, você gasta para uma outra coisa. Lembrar que o recurso não é seu, você não pode gastar da sua cabeça. Antes você tem que pedir autorização ao dono do dinheiro. Como a gente fazia com as nossas mães, com os nossos pais, com os nossos avós. Com os avós era o melhor. Quando minha mãe pedia para ir no quilão, lá em Jardim Camburi, para comprar tomate, ela falava assim, já ia assim, que bom, vou comprar, o troco é meu, né? O moleque sempre pensou, o troco é meu, o troco é meu, o troco é meu, ela vai me dar o troco. Na hora que eu voltava com os tomates para casa, Leonora, minha mãe falou assim, cadê a nota fiscal? Eu ficava com as moedinhas aqui, e o troco é meu, mãe? Ela, você trabalhou? Não, o troco volta para onde você pegou. Por quê? Eu fiquei com o dinheiro na mão, mas ele nunca foi meu. Aqui é a mesma coisa. Então, dentro do Miroski, a gente ainda tem a chance de alterar o plano de trabalho para que esse dinheiro não tenha que voltar para o governo. Mas eu tenho que fazer isso quando? Enquanto a parceria estiver vigente. Tá bom? E aí, por fim, mas não menos importante, eu estava só com 9 ditados. Aí eu tive que fazer um 10º ditado aqui, uma homenagem à associação Gold, que é: você não é igual a todo mundo. Minha mãe e minha avó falavam muito isso, né? No contexto do meu slide ali, né? Você não é igual a todo mundo, tem todo o contexto do trabalho da defesa que a associação Gold faz para o público LGBTQIA+. Então, assim, mas quando eu estou querendo dizer, ninguém é igual a ninguém é igual a ninguém, cada ser humano é único na natureza. Então, você não é igual a todo mundo. Não é porque os outros não estão fazendo certo que a gente não vai fazer. Não é porque quer dizer que os outros não conseguem que você não vai conseguir. Então, para completar os 10 ditados de minha avó falava assim, mas você não é todo mundo. Quando eu falava assim, mas o fulano vai para tal local, o fulano vai. Mas você não é o fulano, você não é todo mundo. Então, aqui ainda volto a compartilhar rapidamente, né, para deixar a minha homenagem à Associação Gold, mas, por favor, todas as instituições que aqui estão, sintam-se representadas por essa pequena homenagem, tá bom? Então, você não é igual a todo mundo. Lembrar, essa apresentação vai ficar para vocês, eu mando pro Diego ainda hoje, quando terminar aqui, mando por WhatsApp, mas estão aí os meus contatos no Instagram, @Oscar Moreira Oficial, no YouTube, só botar por Oscar Moreira, e eu tenho uma empresa de consultoria que é rsmconsult.com.br. Será um grande prazer se vocês nos seguirem lá, se vocês quiserem nos acompanhar com o trabalho que a gente vem executando. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Estou aqui à disposição para tirar dúvidas. Nossa, eu gostei muito o pessoal falando aqui no chat já, o pessoal está gostando, né? Então, a gente Isabela, né? Isabela, a gente vai abrir agora para quem quiser perguntar alguma coisa, tiver dúvida, né? Enquanto você estava falando, eu fui abrir até o estatuto aqui da Gold para ver se tinha essas coisas que você falou de respeito às regras da contabilidade. Em caso de dissolução, ainda bem que tem tudo, está tudo certinho. Mas peço desculpas que eu acho que eu evoluí um pouco mais no tempo, né? A gente havia combinado só 40 minutos, mas é muito difícil para mim falar pouco. Minha esposa está aqui do lado aqui, ela sabe. Ela tá ali. A gente vai abrir agora para quem quiser fazer alguma pergunta, alguma consideração. Acho que a Leonor já quer falar, né? A gente vai fazendo as inscrições, vai botando no chat quem quiser falar. Leonora, pode começar.
Ok. Não, Oscar, assim, tem uma questão que me preocupa, eu sei que, né, não estava aí nos seus 10 ditados, né, e a gente vai ter durante a semana mais oportunidades, claro, mas, assim, sobre a questão da prestação de contas, né, quando a gente fala da questão da regulamentação, da legislação, uma das coisas que preocupa é isso, né? Porque não é só a questão de impugnar o edital, mas tem durante o processo também do termo de colaboração ou durante o processo da execução, a gente vai tendo questões que chocam também com a questão do Miroski, né? E muitas vezes uma dessas questões é a prestação de contas, né? As exigências que às vezes são as mesmas, né, da 8666 e que não muda mesmo o Miroski. O que você pode fazer nesse sentido? Legal. Primeira coisa, aprender sobre a legislação. Porque é o primeiro ponto, é o nosso empoderamento enquanto cidadão, enquanto representante de organização da sociedade civil. Realmente, Eleonora, não dava para falar de tudo, mas se em outro momento vocês quiserem me chamar, eu tenho uma pequena palestra só sobre prestação de contas. Isso é um prazer conversar com vocês. A palestra também não dá conta de resolver tudo. Eu tenho um curso completo de 2 dias sobre prestação de contas. Tem um curso gravado online, está disponível também, posso mandar para vocês depois, mas é um curso pago. Então, porque quando eu estou dando aula, eu não gosto de vender outros trabalhos, né? Então, assim, mas existem, né? A Escola Aberta do Terceiro Setor tem cursos gratuitos para quem às vezes não pode pagar ou que não quer pagar, mas já me deixa à disposição para que em outro momento eu possa fazer a palestra de 1 hora aí. Isso normalmente eu nem cobro. É um baita prazer, é uma devolução que eu dou à sociedade. Mas aí, se for o curso, a gente pode ver depois também, pensa num valor módico para cada um, para a gente estar junto aqui. Pode ficar tranquilo, a gente pode pensar nisso, tá? Diogo, Leonora e Companhia Limitada. Primeira coisa é aprender sobre a legislação. A gente não pode falar assim, mas o fulano falou. Não, mas você leu. A gente vive num mundo de fake news. Às vezes causado por quem devia defender a gente. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é se empoderar lendo a legislação. Beleza. Entender, Leonora, que a prestação de contas, para mim, começa no próprio edital. Então, se você já entendeu que o edital está enviesado, vai atrapalhar na prestação de contas, impugna agora. Outro ponto. Lembra que eu falei que a pressa é inimiga da perfeição? Prestação de contas para a instituição começa onde? Na elaboração de um projeto. Porque na hora que eu estou escrevendo um projeto e eu coloco a minha ação, a minha meta, o meu indicador e a minha forma de comprovação que essa meta foi alcançada, isso já mostra para o dono do dinheiro como é que eu vou comprovar para ele no futuro. E se ele falou, e se ele aceitou esse plano de trabalho, ele não pode rasgar o combinado que ele fez comigo, porque ele já chancelou, já falou que ele aceitava. Então, escrever bem um projeto, já colocando qual que é a meta, um indicador, e como é que você vai comprovar, isso já vai reduzindo a chance de problemas. Mas é lógico, o maior problema está em uma situação, Leonora, que você bem colocou. O poder público ainda está acostumado com a prestação de contas por meio de documentos. E o Miroski é límpido ao evidenciar que a preocupação da prestação de contas com base na Lei 3.019 é com seus resultados. Tanto é que eu só apresento o relatório de execução financeira quando eu não consigo comprovar os resultados alcançados no relatório de execução do objeto. Mas isso, Leonora, eu também entendo o servidor que está ali do outro lado, tá? Que muitas vezes o técnico que está na ponta, ele é cobrado por uma outra pessoa que não entende, e muitas vezes o Tribunal de Contas não entende também. O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo tem trabalhado muito bem em relação ao Miroski. Situação que eu não posso falar do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, da onde eu sou, né? Da onde eu estou, onde eu moro. O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo tem julgados já, e bons julgados, falando sobre prestação de contas.
Então, assim, mas é o uso do cachimbo que deixa a boca torta, o poder do hábito. Quanto mais a gente é acostumando o poder público a mostrar os resultados, mais seguro ele vai sentir para não ter que ficar pedindo relatório de execução financeira. Mas também entendo, Leonora, que é um processo, é um caminho, tá? É difícil desconstruir um processo. E esses processos vão ser desconstruídos com o nosso empoderamento, a nossa melhoria na redação dos projetos e no exercício da nossa cidadania impugnando editais. E mais. Poxa, muitas vezes a gente está no conselho e quando tem a caneta, reproduz o erro. Macaco senta no rabo para falar do outro. E quando a instituição está no conselho, muitas vezes ela reproduz o mesmo erro. O conselho que podia ser o libertador está aprisionando. Às vezes, em as consultorias que eu executo, eu tenho mais problema com a instituição do que com o polo governamental. Lógico, cada caso é um caso, tá, Leonora? Mas eu estou falando assim, a gente, enquanto instituição, tem que abrir a cabeça. Sim. Maravilha? Perfeito. Obrigada. A Ildete também quer falar e em seguida o Alex. Então, Oscar, você me fez agora eu lembrar de um processo que a gente fez o edital e a gente solicitou ao banco. Ai, não acredito. O quê? Não, a gente está te vendo aí. Tá vendo? Aí a gente solicitou ao banco, que fechou tudo aqui, eu pensei que tinha caído a internet. Fechou tudo. Aí a gente solicitou ao banco que não tivesse as taxas. Menino, você vê que eles acabaram que continuaram com as taxas. Eles disseram que não existe isso, que eles podem dar uma pequena, um valor menor, mas tem que existir as taxas. Nós acabamos entrando no rabo de foguete por causa disso, porque eles, não sei se na hora a menina não colocou o requerimento solicitando essa isenção, mas foi uma coisa muito chata, e nós acabamos de ter que prestar conta desse 30 e poucos reais. Olha, isso custou um problema sério. E aí, qual que é a história, Ildete? Alguns empoderamentos. Artigo 51 é claro. Artigo 51 do Miroski. Está lá colocado que os bancos públicos não poderão cobrar. Aonde acontece o erro, Ildete? O erro acontece na hora que vocês vão pedir, muitas vezes, né? Muitas vezes o erro acontece quando vocês vão pedir para a isenção da conta. Muitas vezes no edital, e acontece em editais de conselhos, o conselho já pede para que a instituição, ao apresentar o plano de trabalho, já apresente uma conta bancária. Ora, se no momento de apresentar o plano de trabalho eu já tiver que abrir uma conta, o banco não abre conta. Gente, para que banco serve? Para ganhar dinheiro. Essa é a função do banco, ganhar dinheiro. Eu não consigo abrir uma conta com isenção de tarifa antes de ter uma parceria assinada. Porque se a instituição bate a porta do banco, fala assim, eu quero abrir uma conta isenta que está aqui no artigo 51 do Miroski. Aí o gerente do banco fala assim, cadê a parceria assinada? Cadê o diário oficial que comprova que essa parceria foi assinada e está publicado? Não tem. Então só posso abrir a conta paga para você. Aí qual que é o problema da entidade? Ela acha que depois de ter a parceria assinada, ela vai conseguir reverter uma conta bancária que é paga e isenta. Não existe esse processo, como regra. Se a conta começou tarifada, ela vai até o final tarifada. Então, qual que é o processo? E aí, por isso que eu pedi para que vocês assistam o vídeo lá, que está no canal do YouTube, porque lá eu falo para vocês disso. Abriu o edital de chamamento público, peça para que a instituição traga só depois de aprovado o plano de trabalho, assinada a parceria e publicada a parceria, o estado da parceria no Diário Oficial, para que a instituição possa abrir a conta isenta. Porque aí a instituição vai ter 3 documentos para mostrar para o gerente para que ele abra a conta isenta. Porque aí o gerente vai ter a comprovação que existe uma parceria com o poder público, que essa parceria já está assinada e que ela já está publicada. E aí, se mesmo assim o gerente não quiser fazer, porque ele também não tem obrigação de saber, você faz o quê? Uma denúncia na ouvidoria do banco
e no Bacen. Show? Oscar, Oi, Josi, à só vontade. complementando o que o Obrigada. Idete falou aí, na instituição onde eu trabalho aconteceu a mesma coisa. Uhum. As TED, cesta de multivontade lá são cobradas direto. E assim, o gestor de parceria, quando ele assume a nossa parceria para acompanhar, ele emite uma declaração para a gente entregar no banco, tal, tudo mais. Só que isso não adianta. Isso permanece. Agora, eu não sei a diferença, porque quando a gente firma acordo com o Estado, não tem essa cobrança dessa taxa. Quando eles cobram, eles fazem a devolução. Mas agora, quando é a parceria do município, tem essa cobrança. Aí eu não entendo também. Mas a gente percebe essa diferença. Então, para você ver como é que funciona, pelo menos metade do tempo. O que tem que fazer? Fazer a abertura da conta no momento correto, como eu acabei de falar com a Ildete, e fazer denúncia. Em Belo Horizonte, o que teve que ser feito? O poder público, que tem essa obrigação, entrou com um processo contra os 2 bancos públicos que tem em Minas Gerais. Lá em Minas Gerais não temos mais Banco do Estado, né? Como temos aqui no Espírito Santo. Lá, então, é só a Caixa Econômica e Banco do Brasil. A Procuradoria do município teve que ajuizar uma ação. Infelizmente, às vezes chega a esse ponto. Tá bom, Josi? Mas, recomendo, quando você melhora o fluxo de apresentação do pedido de abertura de contas e quando você faz as denúncias na ouvidoria do banco e no Bacen, isso tem ajudado também, tá? Mas é caso a caso. Queria eu ter aqui a varinha de condão para resolver para vocês, mas felizmente não tem. Estou dando essas dicas aí de coisas que eu já vi, que eu já consegui resolver em outros locais. Beleza? E se o banco cobra, a entidade tem que repor na conta, né? Não pode, é o que a Ildete estava dizendo aí, né? Acho que foi a Ildete, não pode ficar pelo recurso da parceria, né? A não ser que no recurso da parceria já exista uma rubrica para cobrir essas questões. Também já vi isso, tá, Leonora? Os caras já... tem locais que já brigaram tanto que já entenderam que vale a pena botar no recurso da parceria isso. Por quê? Porque lá no artigo de despesas possíveis, tá lá que eu posso pagar tarifas e tudo mais, até impostos. Então, eu poderia pagar as tarifas bancárias. Mas o problema é que se eu não coloquei no plano de trabalho que eu vou arcar as tarifas bancárias, depois eu vou ter que botar o dinheiro de caixa própria da entidade. É por causa das regras também, né? Que a gente estava dizendo antes da regulamentação, né? Aqui eu acho que a maioria dos municípios não permitem. Então, mas esse é uma vedação que a lei não faz. Então, há necessidade de questionar isso. Só existem 2 vedações na legislação. Não posso fazer nada fora do combinado e pagar servidor público com recurso da parceria. Tudo o resto eu posso. Perfeito. Alex é o próximo inscrito. Deixa eu abrir o microfone aqui. Está dando para me ouvir bem? Muito bem, Alex. É que eu vejo em certos termos de fomento, para assinar alguns termos em nível municipal, estadual ou federal, exigência de título de utilidade pública, né, tanto faz estadual, municipal, estadual, federal, e, às vezes, reconhecimento de organização da sociedade civil de utilidade de interesse público. E, no meu entendimento, com a Emiroski, basta 1 ano para o município, 2 anos para o Estado e 3 anos para a federal. Então, eles estão defasados nesse sentido, é esse o entendimento? Totalmente defasados. Só quero alinhar, Alex, que em demandas do governo federal isso não acontece mais, tá? Com a entrada em vigor do Miroski foi excluída do ordenamento jurídico o título de utilidade pública federal, então ele nem existe mais. Mas isso não pode estar acontecendo nos municípios e nos estados. Caso existam, impugnem o edital. Foi um dos pontos que eu impugnei do edital de Viçosa. Lá pedia
a instituição tinha que ter o cadastro na unidade tinha que ter o título de utilidade pública municipal. O Miroski não fala sobre isso. O Miroski fala que simplesmente por você ser uma organização da sociedade civil, você já pode participar. Isso não quer dizer, e a gente pode aprofundar o debate, um edital pode exigir que você tenha esse título para poder participar? Não pode te exigir. Mas um edital pode atribuir pontuação a mais para instituições que tenham esse título? Pode. Isso acontece, por exemplo, no Conselho Nacional de Assistência Social. O Conselho Nacional de Assistência Social recomenda que os conselhos municipais façam parcerias com instituições que têm o título de SEBAS, porque o custo é menor para quem tem o título de SEBAS. Tem isenção patronal, tem outras isenções. Então, assim, mas eu não posso condicionar a existência de um título para participação, mas eu posso atribuir uma pontuação a mais para aquela instituição que tenha. Isso eu entendo que pode, tá bom? E aí, Alex, se tiver defasado, impugna edital, cara. Entendido, Alex? Entendido. Maravilha. Mais alguém quer fazer alguma pergunta, fazer alguma colocação? A Mônica colocou aqui no chat que na Prefeitura Municipal de Vitória, a OSC vai, com ofício emitido pela SEMAS, fazer a abertura da conta específica para o repasse de recursos. A Gold também tem algumas parcerias com o governo do estado, que a gente também teve essa experiência da Secretaria de Direitos Humanos, quem é o responsável, né, o gestor pela parceria, emite também tipo uma carta, né, falando, né, pedindo a abertura da conta para repassar o recurso. A gente também já teve essa experiência. Mais alguém quer falar alguma coisa, fazer uma pergunta? Estou à disposição de vocês, gente. Ninguém? Isabela, que estava reclamando aí que já estava acabando, quer falar? Acaba que as dúvidas dos colegas são semelhantes, né? E foram sendo sanadas no decorrer das perguntas e respostas. Eu vou pedir, maravilha, gente. Eu tenho uma característica. Pode continuar. Pode falar, Diogo. Não, tá lá nas redes sociais, nas redes sociais tem muitas dúvidas que já foram tiradas, às vezes pode surgir outras. No canal do YouTube tem 20 e poucos vídeos falando só sobre Miroski. Então, fiquem à vontade lá também para depois deixar comentários. Sabe que tudo isso ajuda no engajamento da gente, né? Então, por favor, se puderem seguir as redes sociais, eu agradeço muito. Eu só queria pedir para o pessoal que não assinou ainda a lista de presença, tá aí no chat o link, é só ir lá e assinar para a gente, é importante depois para a gente fazer a prestação de contas, né? Falando em prestação de contas, né, Diego? É isso. Oscar, eu acho que, assim, eu gostaria muito de te agradecer, né, sua forma de falar descomplicando aí o Miroski. Eu acho que aí meu posicionamento, a lei resolveu uma série de questões, mas eu acho que ainda ficou uma série de questões que ainda a lei, né, não respondeu com relação à questão das OSCs, né, assim, por tudo que a gente lutou junto, né, para que essa legislação saísse, né, e acho que, assim, a gente ainda tem alguns problemas do tipo, com relação à questão dos fundos, por exemplo, né? Hoje nós trabalhamos aqui no Ateliê de Ideias com desenvolvimento comunitário, é um problema isso, né? Quando você tem aí a questão das legislações que permitem a questão dos incentivos fiscais, né?
e outras questões, como a gente conversou anteriormente, logo no início aqui, os bancos comunitários, desenvolvimento comunitário, a gente não consegue, né, nenhum tipo de apoio nesse sentido, né? Então, assim, acho que a gente ainda teria mais questões, né, para conversar ainda sobre a questão da legislação, e enfim, algumas OSCs a gente ainda passa por uma questão de criminalização, né, diante de outras organizações aí de fachada, de uma série de problemas, né? Temos, inclusive, nessa semana, uma reportagem da revista Cruzoé, que quem teve acesso aí e quem não teve, vale a pena ler, porque é esse tipo de conduta que ainda existe em relação às organizações do Estado Civil. Né? De um desconfiar, mesmo depois de 2 CPIs que não chegou a resultado nenhum, e que mostrou que quem estava errado nunca foi a organização da sociedade civil, mas aí utilizando o ditado que minha avó sempre falava também, que é sempre os justos pagando pelos pecadores, então a gente tem que realmente mostrar a nossa força e esse trabalho, Honora. A lei não é perfeita, não é mesmo. Eu participo de alguns grupos com a professora Laís Figueiredo, que foi a redatora técnica da legislação, e eu já tive a chance de falar isso para ela, né? E ela aceitou com muito carinho a crítica, né? Porque a minha crítica, na verdade, vai muito mais para os pequenos municípios, que é o que eu mais trabalho. Então, é difícil instrumentalizar, implementar a lei no município pequeno. Exemplo, eu vou dar uma palestra agora no mês que vem para um município de 5 mil habitantes. O município tem 5 mil habitantes. Como é que você faz para montar a comissão de monitoramento e avaliação, comissão de seleção, gestor da parceria? Como é que você faz para não achar parente entre os servidores que estão nessas comissões e os dirigentes? Todo mundo é parente. Todo mundo é parente. Então, assim, mas eu acho que a gente também, mas quando eu fiz a crítica, como você fez, e a gente tem que fazer a crítica para melhorar o nosso trabalho, né? Entendo que a gente saiu do nada por uma situação muito forte. Então, acho que a gente também tem que ser crítico dentro da nossa realidade e entender que a gente saiu de uma situação que era horrível por uma situação que pelo menos é boa. Claro, se não é ótima, ok, mas é boa. Né? Não tinha nenhuma regularização. Né? Então, é isso. É isso aí. É para todos. Mas eu concordo contigo que tem pontos que melhoram. Mas toda a história dessa legislação, inclusive um dos apoiadores desse ciclo de conversas, né, desses webinários, é a plataforma Miroski, que representou mais de 50 mil organizações do Brasil inteiro. Então, a gente teve um processo que sabe que dificilmente isso aconteceria nos últimos anos. Né? Poderia ter evoluído mais? Poderia, mas, assim, sejamos justos também com a nossa própria luta. É difícil ganhar tudo, né? Então, é isso. É isso. Não, é isso mesmo. Eu acho que a gente tem que lutar, né? Foi uma luta muito grande, né, de todo mundo. Quem não está inscrito na plataforma Miroski, né, é importante, Oscar, né, dizer isso, que é aberto, né, e é sempre importante que todos nós aqui nos filiemos, né, e que a gente possa receber sempre as informações e estarmos a par do que está acontecendo, né? Mas é isso. Obrigada demais, Oscar. Valeu. E um abraço para a sua vovó Manuela. Deve ter pegado a fase dos convênios ainda, né? Não deve ter pegado essa. Isso mesmo. Então, gente, todo mundo com a câmera aberta. Nath, pode tirar o print. Ixi, olha o cabelo. Ó, o Marcelo apareceu.